Olá, boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar em uma estrutura de pensamento simplesmente fascinante do Jonathan Pajot. Sabe aquele meme famoso da internet, o Clown World, ou o Mundo Palhaço, e aquele mascote dele, o Sapo Pepe? Pois é, essa nossa exploração de hoje vai ser uma jornada surpreendente. A gente vai sair dos fóruns online e ir direto para o coração do simbolismo e da própria estrutura da realidade. Vamos nessa? Para começar, pensem no seguinte: o que acontece quando uma sociedade inteira vira um grande carnaval? É louco pensar nisso, né? Porque assim, embora o Clown World seja um meme super moderno para descrever aquela sensação de que tudo perdeu a lógica, o Pajot mostra que as raízes disso estão cravadas em uma metafísica muito, muito antiga e profunda. Não é só uma piadinha de internet, não. É, na verdade, um sintoma de algo que as civilizações humanas tentam gerenciar há milênios. Então, a nossa rota hoje é a seguinte. Primeiro, o propósito dos carnavais, depois, o caos na periferia, a anatomia do palhaço, os chamados loucos sagrados e bobos da corte e, por fim, a tal da dupla inversão. Bora mergulhar de cabeça nisso. Parte 1. O propósito dos carnavais. A válvula para o caos. Bom, para a gente realmente entender o que o palhaço significa hoje, a gente precisa dar um passo atrás e entender a necessidade histórica e até universal que todas as culturas tinham de fazer grandes carnavais. E é aí que entram os chamados rituais de inversão. O Pajot explica que esses rituais são verdadeiros festivais de excesso. Sabe, comportamentos totalmente invertidos, fantasias extravagantes, máscaras escondendo identidades e, claro, muito barulho. Mas qual é o objetivo de tudo isso? É literalmente deixar o caos acumulado escapar antes de um período de restrição. É só pensar no Mardi Gras, a nossa famosa terça-feira gorda, antes da quaresma, que é a festa da carne. Ou então um exemplo ainda mais bizarro, a festa do asno lá na Idade Média. Eles literalmente levavam um burro para dentro da igreja e no fim da missa, no lugar de dizer amém, todo mundo zurrava. É sério, era um mundo de cabeça para baixo, mesmo que por um tempinho. E olha como isso ilustra brilhantemente o nosso ciclo básico de existência. Reparem só. Primeiro, a gente tem o trabalho e a ordem durante a semana, certo? Depois, vem o descanso no sábado, a pausa. E num ciclo maior, esse descanso acaba levando à necessidade do excesso, da inversão, que é o carnaval. Só que aí, depois de tudo isso, chega a pequena morte. É a quarta-feira de cinzas, aquela lembrança de que todos nós vamos virar pó. Ou seja, aquele excesso todo do carnaval é um passo totalmente necessário para que a quebra e a decomposição da ordem aconteçam, antes de poder começar tudo de novo. Parte 2. O caos na periferia, a margem e o giro. Agora a gente muda um pouquinho o foco para entender como esse caos opera, tanto fisicamente quanto socialmente, ali nas margens da nossa realidade. Um exemplo fantástico dessa margem caótica está lá na tradição judaica do Purim. Esse festival celebra a rainha Esther, que estava com a identidade escondida em uma terra estrangeira e enfrentava uma situação impossível. E durante o Purim, tem uma lei talmúdica que diz basicamente o seguinte: tem que beber até não conseguir mais distinguir entre a bênção para o Mordecai e a maldição para o Hama. É um momento de pura incerteza caótica. Isso reflete perfeitamente aquela natureza aleatória dos jogos de azar, né? Onde a linha entre ganhar e perder escapa totalmente do controle humano. E na nossa sociedade moderna? Bom, conforme a gente foi se afastando desses festivais religiosos, esse caos mitológico foi meio que jogado para os parques de diversões itinerantes e para os circos. E a estética deles diz muito. Eles estão sempre lá na periferia, na beirada da cidade. Tudo ali gira sem parar. Rodas gigantes, carrosséis, acrobacias rodopiando. E aqueles jogos manipulados, onde a gente tenta acertar um alvo super distante lá no centro? Pois é, para o Pajot, esse giro sem fim e sem muito propósito representa o desgaste do tempo esmagando o espaço, a quebra de qualquer significado estável. Arte 3, a anatomia do palhaço, a essência da periferia. Porque, vamos ser sinceros, o palhaço não surge do nada, né? Ele é a manifestação final, a essência mais pura e destilada de todo esse caos periférico e giratório que a gente acabou de ver. Toda a estética visual de um palhaço, nada lhe é por acaso. Cada detalhezinho é um símbolo de que o sentido quebrou. Roupas que não cabem, sapatos gigantescos, tudo isso mostra a incapacidade de se encaixar num sistema ordenado. E as ações? São paródias exageradas do nosso dia a dia. Quedas constantes, pura falta de jeito. Aquela tentativa desesperada de se equilibrar em cima de uma bola rolando para lá e para cá.
A moral da história é que tudo isso representa literalmente acidentes. E um acidente, na sua essência, é justamente quando o significado e a ordem simplesmente quebram. Pensem, por exemplo, na clássica torta na cara. O Paigel faz uma análise incrível dessa metáfora. A comida, a torta, representa algo que vem da terra. É potencialidade, nutrição, algo feito para entrar no corpo e dar vida. Mas o palhaço, ele inverte tudo isso de um jeito super grotesco. Em vez de nutrição, a comida vira um ataque caótico, pum, do nada. O que era para ser sustento vira humilhação pura. É a subversão total de ponta a ponta do propósito lógico das coisas. Ah, e tem o som, o clássico barulho da buzina, aquele fom-fom. Imaginem a cena, alguém tá ali tentando fazer um discurso super sério, todo estruturado, lógico, e do nada é interrompido por um barulho absurdo. Esse ruído abrupto não é só uma piadinha, ele representa o caos, sabe? O caos invadindo de supetão uma fala normal e estruturada. É a interrupção da ordem por um ruído completamente acidental e estridente. Parte 4. Loucos e bobos da corte. Mostrando os limites do sistema. Agora a gente precisa se perguntar, por que será que as sociedades lá atrás faziam questão de manter essas figuras subversivas e caóticas por perto? Olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente tem a hierarquia do rei. Ele representa a autoridade autossuficiente, a ordem estrita, o topo de tudo. Do outro lado, o bobo da corte. Como ele existia totalmente fora das regras desse sistema, sendo visto praticamente como ninguém, ele tinha passe livre para dizer verdades embaraçosas. Ele podia expor segredos que a corte inteira fingia não ver. E o mais louco é que, ao agir fora do sistema e zombar dele, o bobo apontava justamente os limites daquela hierarquia e, ao mesmo tempo, ajudava a reforçar o centro, porque ele aliviava a pressão de todo mundo. E essa dinâmica fica ainda mais intensa quando a gente fala de chamados loucos sagrados. Essa galera abraçava a insanidade de propósito, sabe? Justamente para revelar um mistério maior, para mostrar que as regras humanas não dão conta de explicar tudo. O Pejol lembra dos Heyoka, na cultura nativa americana, que faziam tudo de trás para frente em cerimônias super sérias, para mostrar a exceção à regra. Ou até o rei Davi, na Bíblia. Ele fingiu que estava louco, babando lá na terra de Gate para escapar de um rei inimigo. Ou seja, a tolice consciente aí serve para apontar realidades que estão muito além daquela nossa ordem humana restrita. Parte 5. A dupla inversão. Navegando pelo Clown World. Chegamos na parte onde a gente pega todos esses símbolos históricos e metafísicos e aplica direto no jeito que a nossa sociedade moderna funciona hoje. A grande observação do Peugeot aqui é que a sociedade moderna simplesmente arrancou fora sistematicamente as suas válvulas de escape do caos. Pós-iluminismo, a gente tentou criar sistemas puramente racionais. Banimos carnavais e rituais de inversão de verdade. E qual foi o resultado? Os sintomas estão aí para todo mundo ver. O carnaval e a exceção viraram a regra de todo santo dia. Comediantes passaram a ter o maior valor sociológico de todos, quase como se fossem os novos reis, e os valores mais tradicionais viraram de ponta cabeça. Basicamente, ao tirar as pequenas válvulas de escape, a gente acabou criando monstros bem maiores. E é isso que causa esse sentimento generalizado de que o mundo está todo de pernas pro ar. E aí a gente chega no ponto mais crucial dessa análise inteira. A frase é exatamente essa. O que acontece quando as coisas já estão de cabeça para baixo? Bem, possivelmente, o palhaço está lá para colocar as coisas de volta no lugar certo. Essa é a essência da tal dupla inversão. Isso puxa lá daquela história de Esther no Purim, lembra? Onde uma situação que parecia totalmente sem esperança, completamente invertida, capota de um jeito inesperado no último segundo, e aí as maldições e bênçãos trocam de lugar. E caramba, isso é a dupla inversão. Vamos pensar, a função metafísica, o trabalho natural de um palhaço é inverter o status quo, é zombar da ordem. Mas e se a ordem atual já for totalmente invertida? E se a gente já viver numa exceção contínua? Aí que tá a sacada genial. A cambalhota caótica do palhaço pode acabar restaurando a ordem. Eu posso já usar uma imagem linda para isso. Ele fala de pegar um arco-íris, que é aquela luz toda dividida e fragmentada lá na periferia, virar ele de ponta cabeça e transformar de novo em uma coroa de glória. Para a gente encerrar essa análise, fica aqui um pensamento bem provocativo para todo mundo refletir. Se a gente realmente vive num clown world, será que os palhaços e todo esse caos constante que a gente vê inundando a internet estão só acelerando a quebra total de significado? Ou será que, mesmo sem saber, eles estão preparando o terreno para a grande dupla inversão?
Será que essa desordem toda que a gente vê hoje não é a chave para recolocar o mundo de pé? É algo simplesmente fascinante para se pensar quando a gente olha para o cenário atual. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise e até a próxima.